Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Tô aqui na beira da praia do cassino, ó. Nesse inverninho. Eu tô aqui meio escuro, não sei se vocês conseguem me enxergar. E hoje vamos falar, né, sobre os pobres de espírito, né? Que Jesus falou assim, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E aqui os espíritos falam, né, que muitos estudiosos zombaram disso, né? Porque, como Jesus fala isso, que os pobres de espírito vão ganhar o reino dos céus. Muita gente tratava Jesus, né, como um ignorante, né? O pessoal letrado da ciência. Os homens da ciência, segundo o mundo, eles geralmente têm alta consideração sobre si mesmo e da sua superioridade. Olham as coisas divinas como indignas, né? Que acham que não merece a sua atenção. Concentram seu olhar na própria pessoa e não tem a humildade de se rebaixar e admitir que existe um Deus. O que quer que eles digam, né? Não importa, porque será preciso eles entrarem nesse mundo que eles zombam, que acham que não existe, que eles ridicularizam. Quando seus olhos serão abertos, eles reconhecerão o seu erro, mas Deus é justo, né? Aqui o que fala? Que os espíritos não têm interesse muitas vezes em fazer provas cabais. A gente pensa assim, por que os espíritos não fazem a comprovação de que existe vida após a morte? É simples, porque a gente vai morrer em seguida e a gente vai ver com os nossos próprios olhos que existe vida após a morte. Então, para eles, uma encarnação é pouco tempo. Então, eles falam isso, né? Que mesmo os que zombam, eles daqui a pouquinho eles vão se deparar com a realidade, né? Que é o plano espiritual. E fala aqui, mas Deus, como é justo, não pode receber na mesma categoria aquela pessoa que desprezou o poder, né, de Deus e as coisas espirituais, né, a pessoa que era mais egoísta, ligada a si mesmo, ligada à ciência, né, e botar no mesmo lugar do que aquele que se submeteu humildemente às leis de Deus, né, foi humilde. Então, né, como disse Jesus, né, na casa do meu pai há muitas moradas. Então aqui fala, né, sobre a justiça de Deus. Tem outro trecho aqui também, que é do estudo da frente, só que eu puxei para esse estudo porque eu acho que ele combinou mais. Quando for desconvidados, vide pegar o último lugar, né? E não os primeiros lugares. Esse estudo é interessante porque muitas pessoas acreditam que Jesus estava falando realmente do primeiro lugar, né? Eu vou no centro espírita, eu não sento no primeiro lugar do banco. Eu vou no lugar, eu não sento no primeiro lugar, né? Porque segundo o mandamento é Jesus. Mas não é isso que ele estava querendo falar. A gente deve ter em mente que Jesus falava sempre por parábolas. Quando ele fala não pegar os primeiros lugares, quer dizer você ser humilde. Porque eu vou dar um exemplo. Imagina alguém no centro espírita, se sentou no primeiro lugar, mas ela está ali quieta, humilde, né, aprendendo. Mas pode ter uma pessoa que está lá no último lugar, que pega e fura a fila na hora do passe, que quando quer falar com o dirigente, né, não respeita o momento, quer passar na frente de todo mundo. Não importa se ela está sentada no último ou no primeiro lugar, né? O que Jesus quis falar foi isso. Quando a gente for pedir alguma coisa, a gente não peça assim, eu quero que seja assim, né? Quero que me atenda primeiro, eu quero que seja comigo primeiro. Não, a gente deve se colocar em último lugar. Lembrem o filme do Nosso Lar, onde o André Luiz chega e tem um monte de gente esperando, né, para ter um diálogo fraterno, para ter uma noção, né, do que faria, algum conselho. E aí ele chega e passa na frente de todo mundo, né? E aí ele quer ser atendido primeiro. E aí o cara dá um puxão de orelha nele e fala, não, todo mundo aqui tem coisas rápidas, né? Vá pro final da fila. E aí ele tem que ir pro final da fila, né? Então, quando Jesus fala isso, né, da gente ser pobre de espíritos, quer dizer ser humilde e não querer impor as coisas aos outros. E no sentido científico também, né? Porque muitas vezes os que se dizem de ricos de espírito, ao mais inteligente, o maior, o melhor nisso, o melhor naquilo, ele não é humilde o suficiente. E às vezes aquela pessoa ali que ela é humilde, que ela não tem conhecimento, que ela não sabe nem ler às vezes, ela é mais evoluída espiritualmente, né? Só que para o mundo ela é considerada pobre de espírito, mas Deus sabe o que tem dentro de cada um de nós. Então a gente tem que cuidar dos nossos atos, né? Porque o que vale é o sentimento. E sempre que a gente for fazer alguma coisa, mesmo que ninguém esteja olhando, a gente deve ter a nossa consciência como o norte, porque a gente está vendo e Deus está vendo tudo. Não adianta a gente querer mentir, esconder, mascarar. Deus sabe de tudo. É isso, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.